Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos estudar um tipo de coleção que é muito utilizado no Java, que é a coleção do tipo listas. Para começar, a lista no Java é definida pela interface list. Então, como eu tenho uma interface, significa que eu tenho que ter classes que implementam essa interface. Então, no próprio Java já existem algumas classes que são empregadas para implementar a interface list. Nós vamos utilizar a classe ArrayList, que, segundo a documentação, é a classe que possui a implementação para uso geral para as listas. Como característica principal, as listas podem ser ordenadas, podem conter elementos duplicados, eu posso acessar qualquer elemento em qualquer posição da nossa lista e eu posso efetuar a operação de busca. Com essas características, nós utilizamos na maioria dos casos, a opção de lista ao invés de vetores, então ela pode ser até utilizada para substituir o uso de vetores. Eu estou com o Eclipse aberto e preparei um exemplo para a gente testar todas essas possibilidades que eu falei sobre as listas. Então eu já estou com o código pré-produzido, eu vou deixar esse exemplo de código disponível na descrição do vídeo. Então, primeiramente, a lista é uma interface que é definida no pacote Java Util. Então, quando nós formos importar a lista, tome cuidado. Primeira coisa, eu tenho dois lists aqui que compõem o meu JDK. Então, quando eu estiver mexendo com lista, que é a coleção, escolha a interface, que é de Java Util List. Java AWT List é um componente visual de listas, é um outro assunto. Então, não confundam já na hora da importação. Como eu disse, list é uma interface, então eu não consigo instanciar a lista dessa forma. Eu tenho que escolher qual que é a classe que vai implementar a lista. Então eu optei por utilizar a classe ArrayList, que está no pacote Java Util também. Outra coisa, a lista eu tenho que informar qual que é o tipo de dados que eu vou trabalhar. Esse recurso aqui no Java é chamado de generics. Então a interface list pode ser uma lista de qualquer tipo de classe. Então, se eu criar as minhas classes customizadas, eu posso até utilizá-las e fazer listas a partir delas. Então, na declaração da lista, eu tenho que já especificar qual que é o tipo de classe que eu estou trabalhando. Nesse caso, eu estou trabalhando com uma lista de integer. Então, a primeira operação que eu posso fazer na lista é de adicionar elementos. Eu tenho o método add, que permite que eu adicione elementos. Então, aqui na linha 13, eu estou adicionando o número 1. E aqui da linha 14 até a linha 16, o que eu estou fazendo? Eu fiz um laço de repetição, que vai de 1 até 4, e estou adicionando esses elementos na lista. Então, aqui eu vou ter uma lista com os seguintes valores: 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 valores nela. E aqui eu já mostro para vocês que a lista suporta elementos repetidos, porque o número 1 vai estar contido aí 2 vezes na nossa lista. Aqui na linha 19 até a linha 21, eu estou fazendo um laço de repetição que é usualmente utilizado para listas. Se eu fizer o laço de repetição dessa forma, onde eu declaro um objeto do mesmo tipo que é trabalhado com a lista, eu tenho certeza que eu vou passar por todos os elementos da lista nesse laço de repetição. Então essa aqui é uma sintaxe diferenciada que a gente pode usar no laço de repetição do tipo for. Então significa que eu vou imprimir todos os elementos da lista. Por enquanto eu vou executar o nosso programa dessa forma. Então veja que eu tenho aqui todos os elementos contidos nessa lista. Continuando, eu tenho um método que é responsável por obter a quantidade de elementos da lista, que é o método size. Então, se eu fizer lista.size, eu consigo obter quantidade de elementos. Executando aqui, eu sei que a lista tem 5 elementos. Se eu quiser recuperar algum valor específico da lista, eu posso usar o método get. E como parâmetro eu coloco o índice do valor que eu quero obter.
Isso aqui é muito parecido com vetores. Então, se eu quero pegar o elemento de índice 3, quais que são os elementos da nossa lista? 1, 2, 3, 4. O elemento de índice 3 é o 0, 1, 2, 3, é o próprio número 3. Rodando aqui, consigo obter. Outra coisa que podemos fazer com a lista é o quê? A substituição de valores a partir de um índice específico, que é utilizado a partir do método set. Então, o set ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro diz qual que é o índice do elemento que eu vou substituir, e o segundo parâmetro é o valor. A partir dessa operação, qual que vai ser o conteúdo da nossa lista? Vai ser 1000, 1, 2, 3, 4. Eu consigo testar utilizando esse laço de repetição aqui. Então, rodando, eu tenho aqui 1000, 1, 2, 3, 4. Eu substituí o primeiro valor da lista pelo valor 1000. Eu comentei no começo do vídeo também que uma lista ela pode ser ordenada. Eu posso fazer a ordenação da lista utilizando o método sort da classe collections. Executando, o número 1000 passou para a última posição da lista. Então aqui temos a ordenação na ordem crescente. Eu posso fazer a ordenação também na ordem decrescente. Se eu usar esse método aqui, reverse order, da própria classe collections como segundo parâmetro, eu já consigo provocar a inversão da direção da ordenação. Continuando, eu posso excluir um elemento da lista. Então, para isso, eu tenho o método remove, em que aqui eu passo qual que é o índice do elemento que eu quero remover. Então, perceba que o número 3 foi removido da lista. Por quê? Depois da ordenação, qual que era o conteúdo da lista? 1, 2, 3, 4, 1000. Então, o elemento de índice 2 era o número 3. Além disso, eu posso verificar a existência de elementos da lista. Então aqui eu posso ver se a minha lista contém o valor 4 ou se a lista também contém o valor 3. Como o número 3 foi removido da lista, retornou verdadeiro quando eu pesquisei se existe o número 4 e retornou falso quando eu pesquisei se existe o número 3. O próximo método ele serve para limpar a lista. E eu tenho o método clear. Então, executando lista.clear, eu apago todos os elementos da nossa lista. E por fim, eu tenho um método chamado exempt, que ele verifica se a lista está vazia. Então, se eu limpei a lista e depois verifiquei se está vazia, tem que retornar verdadeiro. Então aqui temos a saída conforme o esperado. Então nesse vídeo eu mostrei para vocês uma série de operações que podem ser feitas com as listas. Vejam que nós temos várias facilidades para trabalhar com listas do que com vetores. Imagine fazer todo esse tipo de operação com vetores. Nós teríamos um algoritmo bastante extenso e teríamos que implementar todas essas operações a partir do nada. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos e um grande abraço.